Olá, meu nome é Genilson, membro do Núcleo da Educação e Atenção em Saúde da UEPB. Este vídeo aborda a temática acerca da relação entre dependência química e Covid-19. Para isto, contaremos com a participação do técnico em reabilitação de dependentes químicos e gerente da Feira Central aqui de Campina Grande, Aguinaldo Batista. Ele vai nos contar um pouco acerca da sua experiência dentro desse contexto, dificuldades e possíveis estratégias para contornar esta situação. Então, com a palavra, Aguinaldo. Olá, meu nome é Aguinaldo Batista, estou como presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Também faço parte de alguns trabalhos na comunidade, trabalho voluntário, como o Amor Exigente, Associação Campinense de Prevenção às Drogas e outros tipos de trabalho que tem tudo a ver na questão da prevenção às drogas. Falando de prevenção, eu fiz uma experiência que não foi muito salutar aos 12 anos, como através do álcool. Eu usei o álcool e depois fui partindo para a droga ilícita. Se você me perguntar o que motivou, eu não tenho nem noção de dizer na época, com 12 anos de idade, o que foi que me motivou. Como eu era uma pessoa muito tímida, eu vi que através daquela dose eu poderia encontrar coragem ou conversa para conversar com aquela menina que eu tanto sonhava me declarar para ela, que na época então era como se fosse o primeiro olhar para pedir namoro. Infelizmente, veredei por outros caminhos. Eu não tenho outra alternativa para dizer que foi a falta de experiência, a falta de preparo. O que eu converso hoje com meu filho é de totalmente diferente do que antes. A gente não tinha esse espaço para falar sobre drogas, como está sendo hoje. A gente escuta falar de prevenção às drogas nas escolas, nas igrejas, através da mídia. Isso é de fundamental importância, tipo de trabalho como esse que vocês estão realizando. Diante dessa, principalmente depois que nós assumimos um compromisso em trabalhar com pessoas, foi que nós entendemos que essa pandemia está trazendo uma dificuldade de acesso também para aquelas pessoas que têm o desejo de abandonar ou de se recuperar das drogas. Quando a gente fala dessa dificuldade com relação à pandemia, é porque aquelas instituições que atendiam por internamento voluntário, muito delas não estavam preparadas com seus protocolos para poder receber esse público-alvo que vinha também das cidades circunvizinhas e de outros estados. Já por internamento involuntário, nós vimos também a dificuldade porque pesou financeiramente, porque elas cobram uma determinada taxa, uma mais, outra menos. Mas com esse desemprego, com essa falta de recursos financeiros, como era que poderiam levá-los para que eles pudessem passar um período em recuperação? E isso também foi uma dificuldade muito grande para que essas pessoas também pudessem ser acolhidas por essas instituições. Trabalhando em cima de medidas ou estratégia, nós, enquanto Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, estamos sentindo justamente essa falta de políticas públicas, porque muitos serviços também foram paralisados. Então, quando esses serviços foram paralisados, muitos ficaram à margem pedindo e não tinha esse espaço, porque quem pede primeiro é o familiar. A gente sabe que quem está na adicção ativa, dificilmente ela vem pedir ajuda, mas tem aqueles que dizem: eu não aguento mais. O que fazer numa situação dessa? Vamos levar para onde? Estamos ainda sentindo uma dificuldade enorme, porque muitos começaram a ter também o seu uso recreativo, principalmente com álcool, e depois foram passando para outro tipo de substâncias. E isso faz com que tanto o público-alvo feminino como masculino, infelizmente, estão tendo mais um aumento. Pesquisas mostram aí, não só o que acidente de moto por conta do alcoolismo, acidente também por conta de confusões simples, mas
muitos têm tudo também relacionado às drogas. O que é que nos anima ainda? Enquanto vocês acadêmicos estão fazendo esse trabalho, isso faz com que a gente nos motive a dar continuidade. A única estratégia que eu vejo nisso aí se chama motivação. E essa motivação, partindo da universidade, partindo de vocês, partindo da sociedade, isso nos anima, porque estamos vendo que temos pessoas que se preocupam com essa causa em busca de uma qualidade de vida melhor para a nossa sociedade. Então, desde já agradecemos, pedimos ao Poder Superior que ilumina cada um de vocês, que continue com esse trabalho. Parabéns, quero deixar bem claro, o que nos motiva a dar continuidade a esse trabalho são vocês, que a cada dia vem fazendo um trabalho diferenciado. Essa sim é uma estratégia que dentro do lado acadêmico eu não tenho dúvida que vamos fazer com que lá na frente vamos colher esse fruto que vocês estão plantando hoje. Que Deus continue nos abençoando. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus e vem crescendo constantemente no Brasil. Então, foi realizada uma entrevista com um indivíduo que testou positivo para Covid-19. Então, foram feitas perguntas abordando os primeiros sintomas até a recuperação desse indivíduo. A entrevista ela foi feita por meio das redes sociais, via WhatsApp. Cabe ressaltar que o entrevistado foi uma pessoa do sexo masculino com 32 anos de idade e de classe social média. Você tem ideia de como se expôs ao vírus? Eu acredito que adquiri a doença no meu local de trabalho, já que trabalho em uma loja. E lá eu tenho contato com muitas pessoas. Quando a pandemia começou, infelizmente, grande parte das pessoas, elas não tomavam as medidas de precaução. Então era muito comum ver as pessoas sem máscara dentro da loja. Então eu acho que eu adquiri a Covid-19 no meu trabalho. Quais foram os seus primeiros sintomas? Bom, inicialmente eu tive muita dor de cabeça, dores também no corpo e eu perdi o olfato. Você teve sintomas graves? Sim, como eu sou do grupo de risco, por ser obeso, eu tive muita falta de ar, então eu acho que isso acarretou. Você, quando teve os primeiros sintomas, de início, procurou assistência médica? Quando eu comecei a apresentar os primeiros sintomas, não achava que estava com Covid. Acreditava que estava com algum resfriado, uma gripe ou alguma coisa assim do tipo. Além disso, desde o começo, sempre comecei a cumprir as medidas de prevenção. Então, para mim, na minha mente, eu nunca estaria contaminado. Por isso, eu me preocupei tanto. Porém, a doença ela foi evoluindo e foi piorando cada vez mais. Aí minha esposa me aconselhou a procurar assistência médica. Aí eu fui para um médico, também fiz o teste e aí sim eu fui diagnosticado com Covid. O médico prescreveu algum medicamento? Sim, ele passou alguns medicamentos para aliviar os sintomas, mas por conta própria eu tomei o ivermectina. O que fez você a tomar a ivermectina? Bom, para ser bem sincero, quando eu fui diagnosticado assim logo de cara, fiquei agoniado e com muito medo. Aí foi quando surgiu as notícias nas redes sociais que a ivermectina curava a Covid. Então eu não pensei duas vezes e fui até uma farmácia procurar, porque eu queria ficar curado logo. Mas logo tive conhecimento de que esse medicamento ele não possuía nenhuma comprovação científica.
Alguém da sua família contraiu a Covid-19? Sim, infelizmente a minha esposa e o meu filho. Quando você foi diagnosticado com a Covid, como se sentiu? Qual foi sua reação? Eu tive uma mistura de muitos sentimentos. Eu fiquei com muito ódio porque eu não tomei as precauções necessárias e com isso o vírus me pegou. Eu também fiquei muito triste e preocupado por ter a possibilidade de passar o vírus para outras pessoas, principalmente para os meus familiares. E também fiquei com muito medo porque eu estava piorando a cada dia. Os sintomas eles só pioravam, sabe? Eu tava com muito medo de morrer. Era muita incerteza se no outro dia eu estaria ali ou não. Então, essa foi a minha reação. Você teve apoio para lutar contra a Covid-19? Apoio foi o que não faltou. Meus familiares e amigos, eles sempre estiveram ao meu lado, todos os dias. Alguns deles me mandavam mensagem e até ligavam para mim, para saber notícias minhas, como eu estava, e eles sempre me deram muita força para continuar e sempre me apoiaram. Como você lidou com a doença? Olha, eu vou ser muito sincero. No início eu não quis aceitar. Eu fiquei com muito receio, porque era algo muito novo, sabe? E ver todos os dias aquelas notícias que retratavam as mortes das pessoas me deixava com muito medo. E foi muito difícil ficar isolado, longe dos meus familiares. Você fica sem contato com as pessoas que gosta, sabe? E isso não é nada fácil. Mas depois eu me conformei e também fui criando forças e esperanças para vencer a doença. E no final eu consegui. Deu tudo certo, graças a Deus. Depois de tudo isso, como você se sente hoje? Hoje eu me sinto muito feliz por ter vencido a doença, claro, mas não tão feliz assim, porque o vírus ele ainda está circulando por aí e os meus cuidados eles ainda continuam e a vacina não foi liberada, mas vamos torcer, né, para que seja liberado o mais rápido possível e que todos sejamos vacinados. Bom dia, me chamo Ana Paula de Andrade Araújo Pontes. Tive os sintomas do coronavírus. Fiz o teste, foi positivo. Dá dor de cabeça, tontura, febre. Tomei o remédio que se chama Cora. Foi cloroquina? Isso aí que minha língua não dá para dizer esse nome, cloroquina, sei lá. E é uma doença muito horrível, sabe? Ninguém consegue, sei lá, se eu tiver de novo, acho que eu morro. É uma doença muito horrível. Tive que me afastar das pessoas que eu amo, ficar isolada. Principalmente minha mãe, que ela é de alto risco. A gente fica isolada, com exigente lá, sem família, sem nada, porque a gente não pode ter contato com a nossa família, a gente fica isolado. Tomo, o único remédio que eu tomo é a Provolone, atualmente. Morrendo de medo, de pedir a Deus todo dia para não pegar mais uma doença triste. Quem souber quem é essa doença se esconde debaixo da cama, pode pegar. Eu vivo muito preocupada, porque minha mãe é de grupo de risco. Aí eu tenho o maior cuidado, mas tanto cuidado, eu tenho tanto medo, porque eu sei que se ela pegar essa epidemia, ela vai se embora, porque a doença é forte. A gente que não tem muito problema, que pega e fica do jeito que
prazer para minha vida, porque é uma doença triste. O maior problema na minha vida é enfrentar o dia a dia, minha família, eu amo muito. Minha maior motivação é minha família, eu amo muito. Por isso hoje eu peço que não bata na minha porta essa doença não, que saia bem para longe, porque o meu motivo de viver e estar aqui é minha família, minha mãe, meus filhos. Olá a todos, eu me chamo Tayane Agra, sou acadêmica do 6º período da Universidade Estadual da Paraíba, do curso de Fisioterapia, e venho por meio deste vídeo fazer uma entrevista com Mairan, que ela é assistente social do Hospital de Trauma de Campina Grande, e ela é mestranda em serviço social com a sua pesquisa em relação ao impacto da questão social dos indivíduos que tiveram tentativa de suicídio. Então, Mairan, muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. E, primeiramente, eu gostaria de perguntar qual é a demanda dos pacientes com relação ao uso de drogas, tanto ilícitas quanto lícitas, no Hospital de Trauma de Campina Grande. Bom, olá. O Hospital de Trauma ele é referência, né, para todos os casos de violência e de autoviolência também. Então, a gente considera a questão tanto das tentativas de suicídio como o uso ilícito de drogas e o uso lícito também, mas de uma forma não direta, de uma forma indireta, né? De também ser uma autoviolência, né? Quando uma pessoa ela ingere álcool, quando ela faz uso de álcool e vai para a direção, né? Que ela vai para uma estrada e pilota um automóvel ou uma moto, dirige um automóvel ou pilota uma moto, ela está se colocando em risco, não só ela, como as outras pessoas. Então, para a maior demanda de drogas ilícitas, que seria o álcool, né, ela vai acarretar principalmente as questões de acidente de trânsito, principalmente de moto. E também ela é um desencadeante das tentativas de suicídio, né? Existem, né, pesquisas mundialmente conhecidas que o etilista ele tem uma predisposição à tentativa de suicídio. Uhum. E com relação à pandemia, houve alguma diferença nessa demanda desses pacientes? Houve, né? Então, a minha pesquisa atual, né, o que eu estou tentando descobrir no momento, por exemplo, é por que diminuiu. A gente teve uma queda muito considerável em comparação ao ano passado, tanto de tentativas de suicídio como de uso de álcool. Mas ela se explica, a princípio, pelo isolamento social, né? As pessoas estiveram mais em casa, estiveram menos no trânsito. Então, quem fez uso de álcool em casa não se pôs em risco no trânsito. E teve uma diminuição de acidente de trânsito comprovada e também de tentativas de suicídio e de entradas no hospital por esses motivos. Mas a gente, em relação ao suicídio, a gente não tem como dizer se realmente houve uma queda considerável, porque existem várias hipóteses, né, do que aconteceu. Se a reclusão, se o fato de estar junto com as famílias, ou se infelizmente essas pessoas tiveram êxito, né, por estarem isoladas. A gente sabe que os casos de depressão aumentaram, o uso de drogas lícitas, de medicamentos lícitos, mais com prescrição médica, né, de remédio de taxa preta. Essa automedicação ela também aumentou muito. Então a gente recebe muitos casos de intoxicação exógena por medicação. Mas eu não tenho como dizer se realmente a pandemia afetou nessa diminuição. Então, a minha pesquisa ela vai se expandir para o NUMOL, né, que é para onde vão os corpos já, né, de pessoas que realmente tiveram isso no suicídio, para saber se lá aumentou ou diminuiu. Porque eu não tenho, no trauma diminuiu, mas a gente não tem como afirmar se realmente a pandemia houve uma diminuição.
Então é preciso expandir um pouco mais essa pesquisa. E com relação a essa questão da automedicação em tempos de pandemia, né? As pessoas estão muito tempo em casa, então elas poderiam estar associadas aos níveis de ansiedade, de estresse, até mesmo de depressão. Essas pessoas estão se automedicando mesmo antes de passar pelo profissional médico, psicólogo. A gente tem duas questões aí que aconteceram na pandemia, né? A automedicação por medo do vírus, né? Existiu aí uma divulgação de que existiam medicamentos milagrosos que iam curar os indivíduos, né? As pessoas, que seriam preventivos, né? Do Covid, sem comprovação científica nenhuma, e as pessoas começaram a fazer uso dessa medicação. E isso também é comprovado pelo alto índice de venda de medicamentos. E o outro é realmente o aumento de pessoas que tiveram dependência, na verdade, que recorreram à medicação por questões de transtorno de ansiedade, de depressão, e muitos profissionais de saúde nesse processo, né? Que a maioria das pessoas puderam ficar em casa, mas os profissionais de saúde não. Então, eu tenho atendido no trauma vários profissionais de saúde que iniciaram desde o começo da pandemia, fizeram esse uso dessa automedicação, chegando ao ponto de agora, recente, né, depois de as tentativas de suicídio, elas voltaram a aumentar depois de agosto, quando volta, né, a ressocialização, as pessoas a saírem de casa. E eu tenho recebido muitos profissionais de saúde com o uso de uma alta dosagem de medicação. Então, assim, para a gente finalizar, qual seria, assim, a sua opinião? Tanto essa questão trata-se de um problema de saúde pública que necessita de intervenções maiores para a gente evitar com que continue aumentando esses números, tanto de drogas ilícitas, tanto quanto a automedicação, né? A gente sabe que a gente está vivendo que a nova doença seria a depressão associada à ansiedade. Qual seria o seu ponto de vista diante dessa situação? Eu creio que a saúde mental ela é o grande vilão, né? A saúde, não a saúde, né? A falta da saúde mental, ela é o grande vilão da atualidade. Então, eu acredito que é uma questão de saúde pública, sim, né? Tanto a regulação dessa medicação, ela tem que ser mais rígida, realmente ter que ser medicamentos com receita médica, né? Passado realmente por um médico. Mas, como eu falei anteriormente, as pessoas da área de saúde acabam tendo um acesso mais fácil, facilita esse acesso, que deveria ser mais, até uma questão de ética, né? De não colocar, não dar essas receitas a essas pessoas. Na verdade, pessoas nenhuma que não tenham necessidade, né? Tomar medicação sim, mas a medicação correta. Existe uma medicação correta para transtorno de ansiedade, para depressão. E fazer o uso incorreto é o que está levando as pessoas a ter uma intoxicação exógena, incluindo a chegar ao ponto de óbito, né? Então, eu acho que não só é uma questão de saúde pública, como também é uma questão de educação, né? De você passar por esse processo educativo da saúde, que também é muito importante. Isso. Então, essa foi a nossa entrevista. Eu agradeço a todos pela atenção. E para concluir, a gente vê que nós, estudantes da área de saúde, quanto os profissionais da área de saúde, temos esse papel, né, de educar em saúde e até mesmo começando dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, dos nossos amigos, para um bem-estar melhor e evitar que esses casos aumentem ainda mais. Então, muito obrigada, Mairan, e até mais a todos. Boa noite a todos. Hoje nós iremos entrevistar a Dona Josefa. Boa noite, gente. Eu sou Josefa Viana Agra, tenho 74 anos, sou funcionária pública, ex-funcionária pública, aposentada, tive Covid-19, estou bem, graças a Deus, me curei e... Dona Josefa, a senhora disse que teve Covid. A senhora teve um quadro mais grave ou mais leve da doença? Mais leve, meu amor. Foi bem mais leve, graças a Deus.
Como a senhora se sente nessa pandemia? Porque a gente não pode sair, precisa fazer isolamento. Eu me sinto meia ruim porque eu gosto de andar. E gosto de fazer meus exercícios. Mas por conta de sair eu não estou podendo, mas de vez em quando eu dou uma escapadinha. Mas estou bem, graças a Deus, eu estou me sentindo bem. Estou levando assim a vida como Deus quiser. Até quando Deus quiser. A senhora já utilizou tabaco, cigarro? Já utilizei, mas já faz muitos anos. Já faz 45 anos que eu deixei. Mas a senhora acredita que se hoje a senhora fosse fumante ainda, seu quadro de Covid seria leve ou grave? Bem graves. O fumo, ele é bastante agravante. A senhora possui alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão ou outra doença? Sou diabetes, sou hipertensa, já estive câncer, já estive um infarto e Eita, eu me esqueci. Um infarto. AVC. E um AVC. Mas estou por aqui, tive o Covid e estou por aqui. Até um dia quando Deus me conceder. A senhora, dona Josefa, além de ser tabagista, a senhora já fez uso de algum outro tipo de droga ou já foi etilista? Já bebeu muito? Não, meu amor, eu nunca, bebida, graças a Deus, eu sou livre dela, nunca bebi. E uso de outras coisas, de drogas, Deus me livre. A primeira droga que eu usei foi o cigarro, o tabaco mesmo. Além de não ter contato com outros tipos de droga, a senhora conhece alguém que tem contato com droga ou que já teve? A senhora poderia falar um pouquinho sobre como é a situação dessa pessoa? Conheço, meu amor, eu conheço bastante. Tem muitas pessoas que eu conheço, amigas que têm filhos com problemas, tem amigas com problemas também, sobre isso aí, a droga. A droga é uma droga mesmo. Essas pessoas, elas têm acesso a tratamento, são dependentes químicos, não é isso? Fazem uso de droga, de álcool e outras substâncias. Essas pessoas, elas têm acesso aos serviços de saúde para receber tratamento? Nem sempre, meu amor, nem sempre tem. Porque tem vários que não tem. Vive aí drogado, mas não tem tratamento nenhum. É sem tratamento, vive aí por conta de Deus dará. O Núcleo de Educação e Atenção em Saúde possui vários projetos que assistem à população. Um deles faz parte da integração, que a senhora deve conhecer, era nossa participante lá. Mas a senhora acredita que se há anos atrás, quando a senhora era fumante, se a senhora tivesse conhecimento de algum projeto desse que lhe orientasse sobre o que o tabaco causa, a senhora acha que agiria da mesma forma, continuaria fumando, deixaria, informaria as pessoas? Como a senhora agiria? Eu não continuaria fumando, eu deixaria, porque a gente já sabe que é uma droga. E dava conselho para os amigos a deixar, porque deixando nós se livra da droga, porque é uma droga. Verdade. Muito obrigada, dona Josefa. A gente agradece a participação e até a próxima. Obrigado, digo eu, a você. Olá pessoal, meu nome é Marina Matos, sou estudante de fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, integrante do NEAS, e hoje eu vim falar com vocês um assunto sobre dependentes químicos e a Covid-19. Para isso, nosso convidado de hoje é o seu Manuel, que é um dependente químico. Vamos lá? Pessoal, já chegamos aqui na casa do seu Manuel e agora vamos entrevistar. Pessoal, já estamos aqui com o seu Manuel. O seu Manuel tem 62 anos de idade e a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa trajetória do tabagismo com ele.
Seu Manuel, como você começou a fumar? Eu comecei a fumar pegando pedaço de cigarro dos outros, quando era criança. Via os outros fumando, aí que pegava aquele pedaço de cigarro, fumava e foi indo, até... Sentiu a curiosidade, né? Matar a curiosidade. E viciou no cigarro, pronto. Viciou. E há quanto tempo o senhor fuma? 52 anos. 52 anos. Quantos maços por dia o senhor fuma? Agora eu tô fumando um. Mas já fumei até 3. Quando o senhor não fuma, o que o senhor sente? Tenho vontade de fumar, ficar nervoso. Tenho nervosismo. Se não fumar, tem que comprar de qualquer jeito. Com relação à pandemia do Covid-19, sabendo que o senhor é um fator de risco, como o senhor sentiu medo por ser fator de risco? Não tenho medo não. Para São Paulo, está muito perigoso lá, mas não saía de casa. Tá, não era com medo de pegar, mas evitar, né? Fazer as coisas para fazer certinho, limpar as mãos, usar a máscara quando saía. Então o senhor se preveniu, né? Isso usou todas as recomendações. Muito bem. Nesse período o senhor se internou? Eu me internei agora há pouco. Acho que faz um mês mais ou menos que eu estava internado por falta de ar. É um problema do coração, né? Tem um problema do coração e me afetou muito, não sei por qual motivo. Eu tenho o coração crescido e é fraco. O coração ficou muito fraco, eu acho que enfraqueceu muito. E fiquei com falta de ar e acabou o ar e tive que ficar internado. Mas nunca fiquei internado por motivo nenhum. Então, gente, vamos agradecer a participação do seu Manuel. Muito obrigada, seu Manuel, pela sua contribuição, certo? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, essa foi uma entrevista com o seu Manuel, um dependente químico, que também faz parte do grupo de risco e que tem alguns problemas cardíacos, como a insuficiência cardíaca, o coração crescido, que foi um dos motivos pelo qual mesmo se internou, certo? Então, como vocês puderam observar, não é tão fácil para quem é um dependente químico, né? Então, você que conhece alguém, ou você que é um dependente químico, né, deve procurar um profissional adequado para estar lhe ajudando a solucionar esse problema, tá certo? Então, diretamente de Campina Grande, Marina Matos. I'm married, and I used to be a smoker. I want to give you some tips about getting ready in the morning. Love you, man. Then your hands will divide. And now you're ready for the night. Boa noite, eu tô aqui com o Marcelo, ele é psicólogo e vai falar um pouco sobre o trabalho dele na casa de recuperação. Pode falar, Marcelo. O meu trabalho é como voluntário, faço atendimento tanto individual como atendimento coletivo, através de dinâmica. O atendimento individual é escuta, escuta psicológica, um trabalho semanal com 25 internos, estão tentando se livrar do álcool e da droga, adolescentes, jovens,
adultos e idosos também, nessa casa de apoio, que eu já estou há 2 anos lá, fazendo um atendimento, e para mim tem sido gratificante trabalhar com eles, e tenho visto um grande resultado com o meu trabalho como psicólogo. Durante essa pandemia, houve um aumento no caso de uso de drogas lícitas e ilícitas. Você acha que isso foi por algum motivo, algum fator que agravou, teve algum fator que agravou? Com certeza. Principalmente a questão da ansiedade, né, da solidão, né, uma certa tristeza também, que muitas pessoas foram acometidas. E devido a esse isolamento social, as pessoas procuraram um refúgio, para sobressair, e muitos procuraram a droga, o álcool, né, e foi muito excessivo, assim, um aumento muito grande de pessoas que enveredaram por esse caminho, do álcool, da droga, devido à angústia também, né, um sofrimento causado essa pandemia, e as pessoas buscaram assim, um refúgio para canalizar a sua tristeza. Qual você acha que vai ser as consequências futuramente? As consequências dessa busca desenfreada do álcool e da droga na pandemia é que pessoas praticamente provaram do álcool pela primeira vez e até hoje não conseguiram se livrar dele, né? Porque às vezes por ser um campo desconhecido para algumas pessoas que não conhecem ainda o álcool nem a droga, devido a essa tristeza que foi causada pela pandemia, as pessoas buscaram esse refúgio na droga e terminaram em graves consequências. E muitos pararam lá nessa casa de apoio devido ao primeiro uso do álcool e da droga causado pela pandemia, que foi um momento muito difícil para muitas pessoas. Durante esse período de pandemia, de quarentena, houve alguma dificuldade na casa de apoio que você pôde perceber? Houve sim. Houve muito transtorno de ansiedade, crise interna, aumentou ainda mais por essa questão do isolamento social das famílias, porque lá é uma casa de apoio que as famílias podem visitar os internos, né? Durante a semana ele é aberto, eles visitam igrejas, saem para visitar, e isso aí foi privado na pandemia, então houve umas consequências até graves de desenvolver transtorno de ansiedade pela questão do isolamento social. Na casa de apoio tivemos sim uma dificuldade entre eles. Marcelo, você pode deixar alguma mensagem de conscientização para essas pessoas, para não utilizarem drogas, não se viciarem? Com certeza, porque as consequências são até graves, porque há prejuízo no âmbito material, que é econômico, né? As pessoas perdem tudo, né? Familiar, profissional, psicológico mesmo. Em várias áreas da vida há um prejuízo muito significativo, porque a droga ela traz isso, uma destruição na família, né? no jovem, no adulto. Então a droga ela não escolhe idade, nem condição social, nem cor de pele. Então a droga ela está em todos os lugares. E evitar é muito importante, porque as pessoas que não que participam, que têm um primeiro encontro com a droga, dificilmente ele vem se livrar dela, a não ser que vá para uma casa de apoio. Alguns se recuperam rápido, outros não. Outros têm uma residência muito grande na casa de apoio, tem pessoas que dão até 15 entradas lá. Por quê? Porque não consegue se livrar, porque evitar é o mais importante, né? Manter a distância, não querer, né? Nem por curiosidade. Pois é isso, pessoal. Obrigada, Marcelo. Até a próxima. Boa tarde, gente. Estou aqui com minha mãe, que contraiu Covid, e vai relatar um pouco sobre essa experiência para nós. Então, fala primeiramente seu nome, sua idade. Meu nome é Rita, tenho 61 anos. Certo. E quando a senhora contraiu a Covid-19? Foi no final de maio. Certo. Sabe como foi contaminada? Não, eu não tenho a mínima ideia, porque eu sempre tomava e tomo todos os cuidados. Certo. A senhora estava de quarentena no período? No período em que contraiu? Estava. Só que eu saía quando era necessário, com todos os cuidados. Certo. Inclusive, essa era a próxima pergunta. A senhora estava seguindo as demais recomendações da OMS quanto à higiene, uso de máscara e distanciamento? Sim, com certeza. Certo. A senhora transmitiu o vírus para algum outro morador da sua casa? Não.
Como descobriu sua infecção? Descobri quando fui ao médico após uns 2 meses. Fui uma pessoa como acompanhante para o hospital. Aí lá, que ela estava com sintoma também, lá eu resolvi ser atendida também pelo médico e pedi para fazer o teste e fez o teste. E aí deu reagente. E ainda recomendou, mesmo eu estando bem já, ele recomendou os cuidados e medicou com o azitromicina, medicou. Certo. Quais foram os principais sintomas que a senhora teve? Febre, começou de leve, né? Levemente. Febril, e foi aumentando e acompanhado de dor de cabeça intensa e frequente. E moleza no corpo, calafrios. Mas sempre dava para me esforçar e ficar de pé, né? De pé. Mas me incomodou muito. Passei uns 15 dias mais ou menos no total. Foi só aumentando os sintomas. E os sintomas maiores era febre e dor pelo corpo e dor de cabeça muito forte. Certo. E como a senhora fez o tratamento? O tratamento que eu estava fazendo em casa, eu estava sem saber, inclusive, ainda que era Covid. Estava só suspeitando. Detalhe, com a observação que faltou dos sintomas, também começou a faltar paladar e olfato. Olfato e paladar. Foi quando eu desconfiei mais. Mas mesmo assim eu fui apelando, agora sempre com todos os cuidados e, respondendo a pergunta, fui tendo cuidado e fazendo uso de coisas caseiras, como ervas, chá de ervas de refrigerante, inclusive de limão com alho, chá de colônia com erva cidreira e hortelã da folha grossa. Isso quando a senhora não teve a certeza ainda do diagnóstico, não é isso? Isso. E no caso, quando a senhora teve a certeza do diagnóstico em si, quais os usos de medicamento que a senhora fez? O que o médico passou, que foi azitromicina e... Ai, meu Deus, aquele... Esqueceu? Prednisona. Certo. Isso, no caso, 2 meses após a senhora apresentar os primeiros sintomas, não é isso? Isso. E em quanto tempo a senhora foi curada dos sintomas iniciais? O tempo foi pouco a pouco, né? Foi aumentando os sintomas e eu sempre tomando, inclusive outras coisas também, né? Coisas caseiras que o pessoal recomendava, que eu via nos vídeos e tal. Mas foi quanto tempo? Quanto tempo? Para a senhora perceber uma melhora? Uma melhora? Isso. Eu consegui uma melhora. Foi depois já de 15 dias. Certo. Depois de 15 dias. Quando A senhora... comecei a usar os chás. Certo. A senhora faz parte de grupos de risco? Sim. Quais? A idade, né? 61 anos. E além do peso. Acima do peso, aliás. Certo. A senhora pratica alguma atividade física? Pratica ou praticava antes? Não. De contrair o Covid? Não. A senhora é fumante? Não. Qual a sua principal dificuldade enfrentada durante esse período? Essa é assim, impedida, né? Porque não é que seja obrigatório, mas eu tenho muitos cuidados de não me deslocar de casa para outra cidade, da minha cidade para outra, porque eu tenho parentes
inclusive minha mãe, que é bem idosa, tem mais de 100 anos. Então eu estou sem ver ela há vários meses. Um irmão também, que é idoso, mora em outra cidade, uma cidade, outra em outra, e eu estou evitando viajar. Sua pior dificuldade é essa, no caso, essa questão do distanciamento das pessoas, da família, não é? Isso, porque eu sempre ia visitá-los, todo mês, 2 em 2 meses. Certo. E qual conselho a senhora daria para a população diante do cenário atual de pandemia que a gente está vivenciando? Ter o máximo de cuidados possíveis, né? Porque muita gente acha que não acabou, tem muita gente relaxando, né? Com esse relaxamento. Então, que tenha consciência que a Covid não acabou, a pandemia não acabou. É preciso seguir com todos os cuidados, distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos e sair quando é extremamente necessário. Ao chegar, né, aqueles cuidados, e tomar banho, e trocar roupa, tudo isso, todos esses cuidados. Tá bem. Muito obrigada, dona Rita. Por nada. Olá, hoje te convido a conhecer um pouco sobre a vivência de uma família que convive com um dependente químico durante a pandemia do Covid-19. Para isso, conversaremos um pouco com a esposa do dependente químico. Gostaríamos de saber há quanto tempo seu esposo é dependente químico e qual droga ele utiliza. A droga que ele usa é o álcool. E faz 35 anos que ele é dependente químico. Ele já tentou ou buscou abandonar o alcoolismo alguma vez? Ele já tentou abandonar umas 2 vezes. Uma vez ele passou uns 20 dias mais ou menos, disse que não ia beber mais, mas aí depois voltou. E da outra vez ele passou praticamente 1 mês mais ou menos sem beber. Mas terminou, acabou que voltou. Como tem sido para a família lidar com o alcoolismo nesse período de isolamento social? Tem sido muito difícil, porque ele sai para os bares para beber, né? E sem muitos cuidados, sem o isolamento, o distanciamento, aí fica difícil. Você acredita que a dependência química se agravou nesse período de isolamento? No caso dele, não acredito que aumentou, não. Porque ele já é acostumado a beber há muitos anos, né? E para mim continua do mesmo jeito, né? Houveram alterações de humor nesse período? Elas podem se relacionar com o vício? Com certeza, porque ele continua trabalhando. Aí não pode aumentar a quantidade de bebida por conta da ociosidade, né? Da pandemia que ele sente. Mas aí ele não pode aumentar a bebida, aí ele fica mais agitado. Com relação ao Covid-19, você se sente segura com as idas do seu esposo aos bares? Não me sinto segura não, porque além dele continuar trabalhando, lá ele está convivendo com muita gente e também nos bares que ele anda, né? Ele está tendo contato com outras pessoas e está com certeza correndo risco de contrair o Covid-19. Como estão os cuidados contra o vírus quando seu esposo chega em casa alcoolizado? Bem, não tem cuidado nenhum, né? Praticamente, porque ele chega, tira a máscara, lava as mãos, mas do jeito que ele vem com a sandália da rua, ele não tira ela, a roupa também ele não troca, ele se deita, principalmente se ele estiver muito alcoolizado, ele se deita na cama do jeito que ele chega e adormece. Deste modo, finalizamos essa entrevista observando os impactos que o alcoolismo traz, não somente ao dependente, mas também à sua família, que neste momento de tensão e medo ainda precisam lidar com o vício de um ambiente familiar. E destaca-se ainda a maior vulnerabilidade dessa família ao contágio, dada a mudança de comportamento que as drogas provocam. O indivíduo pode ficar incapaz de tomar cuidados sanitários. Por fim, agradecemos sua atenção. Eu trabalho com farmácia há 18 anos, né? Na parte administrativa passei 7 anos e posteriormente fiquei trabalhando diretamente com vendas.
E nesse período, o que a gente tem observado é um aumento muito intensivo na venda de medicamentos psicotrópicos, né? Exemplos disso de Rivotril, Clonazepam, Alprazolam, que são medicamentos que são direcionados para pessoas que têm ansiedade, pessoas que são depressivas. Um estudo recente mostrou que esse processo que está ocorrendo é no mundo. Muitas pessoas depressivas, independente da classe social. Foi dito recentemente no artigo no jornal, eu não me lembro qual, mas que o Brasil ele é um dos maiores consumidores do mundo de medicamentos controlados. Como eu havia falado para você, é um problema social que abrange todas as classes. Pessoas que têm condições mais financeiras, pessoas mais pobres, mas pessoas que estão acometidas dessa situação. E agora houve uma intensificação, principalmente com essa questão da pandemia, né? O que ocorre hoje, eu vendo numa visão mais ampla, é que existe um distanciamento da fé, independente da religião. E esse distanciamento da fé faz com que as pessoas procurem drogas, né? Os psicotrópicos são drogas. São, vamos dizer assim, são drogas lícitas, porque você compra através de receitas médicas, né? Não são drogas ilícitas, mas não deixa de ser uma droga, não deixa de ser uma dependência. Isso. E eu acho que esse distanciamento da fé é que está fazendo com que as pessoas procurem esse tipo de medicamento. Já era procurado, e nesses últimos tempos existe uma procura muito maior, uma dependência muito maior quanto a esses Isso até pessoas, né, que não dependiam de medicamentos, né, eles passaram, né, nessa pandemia a depender também? Exato. Conheço um caso particular próximo que ficaram apreensivos, né, com medo dessa doença. Na realidade todos ficaram, mas cada pessoa tem uma forma de reagir diferente, né? E procura sempre no medicamento, sempre na coisa material, um conforto. E o psicotrópico é o que está mais próximo dele, que ele acha que vai resolver. Pessoas que são dependentes de químicos, né, de outras drogas, né? Existe algum medicamento também para aliviar essas ansiedades? E isso também teve uma procura mais intensiva? Veja bem, medicamento tem. Esses próprios medicamentos que eu havia anteriormente falado, para ansiedade, que são direcionados para ansiedade, eles podem ajudar pessoas que são, exemplo, são fumantes e que têm abstinência. Eles têm muitas vezes a necessidade de ter que fazer uso de um medicamento controlado para conter a ansiedade. Eu estou falando em questão do cigarro, mas também como outras drogas. Eu trabalho com vendas, hoje eu não tenho acesso à questão de números, mas é algo visível que ocorre, mas eu não tenho como falar isso em números. Mas tem sido assim, né, a sua experiência do dia a dia, essa procura hoje, né, diante da pandemia, mais intensiva, não é isso? Não, sem dúvida nenhuma. É notável, eu trabalho com vendas e é notável ver essa procura. Isso aí. O importante é que seja necessário uma consulta médica. Tem pessoas que conseguem, né, de forma aleatória uma receita e tomam a medicação indicada por outras pessoas. Não é o correto. Cada pessoa tem que ser a dosagem e o medicamento adequado para cada situação. E quem pode avaliar melhor isso, sem dúvida, é um médico, né, que estudou para isso. Então, tomar de forma aleatória não é correto. Ou você vai ficar mais dependente da medicação, fazendo com que você até dificulte a sua saída dela. Porque a medicação, o ideal dela é que ela seja uma medicação temporária, para que você possa se recuperar sem causar mais danos, né, ao organismo. Então, hoje eu vim falar um pouco sobre a minha entrevista. De início, eu tive a ideia de falar com o presidente da Fazenda do Sol, onde a gente ia poder saber, né, como é que estava a procura nesse tempo de pandemia, como é que foi enfrentar a pandemia, né, como está sendo. Mas eu tentei entrar em contato, porém não deu certo, não consegui retorno. Aí eu pensei, né, e lembrei de um episódio que aconteceu aqui na minha cidade. Como a cidade é pequena,
como a minha cidade é pequena, aí eu lembrei de um ocorrido, que teve um homem que estava com sintomas de Covid, e ele trabalhando, e foi, ele pegou e contou, né, pros chefes, e o chefe mandou ele voltar para casa, e ele não foi pro bar, onde depois, né, ele foi fazer o teste e soube que tava, que foi confirmado. Só que, por sorte, as pessoas não tiveram. Eu fui conversar um pouco com o dono do bar. Porém, ele não quis gravar de maneira alguma. Só que eu achei tão rica a conversa e que tão cabível pro momento que eu resolvi trazer mesmo assim. A gente começou conversando, né? Eu conversei contei essa história porque foi que eu tinha ido buscar, que eu tinha ido conversar com ele, buscar a conversa com ele. Aí falei, né, que eu tinha pensado nessa ideia por conta disso, que eu lembrava do que tinha acontecido e que queria conversar um pouco sobre isso com ele, como é que tava sendo. Aí eu falei, como é que tá sendo nesse tempo de pandemia aqui no bar. Ele disse que desde quando começou a pandemia, que teve que fechar, as pessoas procuravam. E não vai abrir não, quando é que vai abrir? As pessoas que bebem lá, né? Os homens que bebem lá. Eu perguntei e também frequentam mulheres, mas ele disse que a maioria é homens. Aí a gente conversando, ele pegou e disse que as pessoas procuravam, até que começou a abrir. Ele abriu de forma que ainda não podia. Abria meia porta e as pessoas insistindo em ir. As pessoas não deixavam de ir, mesmo sabendo que ali é um ambiente com a meia porta, um ambiente pequeno, que lá é um ambiente pequeno, e tendo risco de levar para suas famílias, os homens não deixavam de ir, eles continuavam indo e hoje continuam da mesma forma, e hoje ainda pior. No começo, era com a meia porta aberta e as pessoas ficavam lá dentro. E, tipo, isso proibido, né? Não podia ainda abrir. Aí ele confessou, né? Querendo ou não, todo mundo sabe, porque cidade pequena, todo mundo fala uma coisa um do outro, aí fica todo mundo sabendo. Até que eu perguntei também se... Assim, né? Eu perguntei, mas já sabendo um pouco da resposta. Perguntei se as vendas tinham diminuído, né? Ele disse que não, continuou a mesma coisa, que diminuiu no começo, porque como ele tava abrindo meia porta, aí tava indo só aquele pessoal mesmo, sabe? E hoje em dia não, ele disse que hoje em dia tá vendendo como antes. E eu perguntei se hoje em dia as pessoas ainda estavam fazendo festa lá, porque tem tipo uma festa assim, liga o som e ficam lá, fazem aqueles grupão, sabe? Sem distanciamento. E ele disse que sim, e eu já vi já também. Porque é mesmo em uma localização que todo mundo dá pra ver. E eu já vi que sim também, né? Que tem aglomeração, tem muita gente, as pessoas não estão protegidas, ninguém vê nem ninguém de máscara, é uma coisa que é anormal ali. Perguntei também se a questão da higiene. Ele disse que tem o álcool lá, mas que não é todo mundo que passa, não é. Assim, ele disse que, tipo, é contadas as pessoas que passam e normalmente é mais provável que ninguém passe. Mas ele disse que tem algumas pessoas que ainda passam. Ele disse que se protege, que passa, mas que às vezes se pega até sem máscara. Mas que tenta se policiar pra ter a máscara, né? Mas ele disse que se pega sem a máscara também. E é isso. Conversei lá, não demorei muito, porque tava pra perto de chegar o pessoal que frequenta lá, que é bem frequentado, dia após dia, final de semana também, e aquele, né, aglomeração a 1000. E com isso, eu pude perceber que as pessoas não deixaram de ir, e isso é só um de vários que tem aqui, que ainda continuam. Procuram as bebidas, procuram esse divertimento com várias pessoas de vários tipos, de vários lugares, para reunir amigos em lugar que vai estar com vários outros tipos de pessoas, que você não sabe nem por onde aquela pessoa andou. E a procura pelo álcool, a procura pelas bebidas é grande, é igual antes,
E é algo preocupante, porque ao sair de um trabalho, no lugar de ir para casa, se proteger, as pessoas estão lá. E por isso que eu também achei tão importante trazer, né? Porque dessa história do homem que foi depois do trabalho, que por sorte os amigos não pegaram, mas poderiam ter pego. Eu pensei, achei muito cabível ir lá procurar saber como estava. Assim, procurar saber por ele, sabe? Mas vendo assim, você passando e vendo, você já tem uma noção. E é isso foi um pouco da minha conversa com ele. Foi bem proveitosa. E eu tive a certeza de várias coisas, né? De sair. E é isso. Bom dia a todos. Meu nome é Suélio, sou cabo da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Atualmente trabalho no 10º Batalhão, na Companhia de Policiamento Especializado Força Tática. Mas associado também a essa minha atividade principal, sou também instrutor do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Projeto esse que é desenvolvido nas escolas e em comunidades para crianças, jovens e adultos, trazendo conhecimentos e informações para que todos estejam longe das drogas, estejam mais seguros e tenham uma vida mais feliz. O PROERD ele é dividido em ciclos. Temos as fases iniciais para crianças do Fundamental 1, os anos iniciais, onde, através de uma roda de conversa, nós podemos mostrar algumas maneiras das crianças estarem longe de produtos que na nossa casa podem nos prejudicar, de não aceitar convites e aceitar produtos de pessoas estranhas. E nós temos também o nosso carro-chefe, que é o 5º ano, que é o currículo Caindo na Real, onde, através de uma cartilha com 10 lições, a criança ela pode conhecer, através de informações do instrutor, as principais consequências que o uso de drogas, seja elas lícitas e ilícitas, tragam para a sua vida. Informações sobre o álcool, sobre o cigarro, até mesmo sobre a maconha, mostrando os empecilhos que ela traz para a nossa formação, limitando o nosso desenvolvimento físico, cognitivo e intelectual. Então, nós, enquanto multiplicadores dessa informação, nós mostramos para eles a importância de estarem seguros, de saberem o que querem, de ouvirem as mensagens do instrutor, dos seus pais e dos professores. Então, o PROERD ele vem para somar na formação dos pais e dos professores, para que essas crianças saiam mais seguras para uma vida longa. Nossa metodologia de ensino é voltada através de palestras, de videoaulas, que traz para o aluno, seja ele criança, jovem ou adulto, a oportunidade de termos o feedback sobre sua realidade, sobre conhecimentos já vivenciados, e a partir disso nós discutimos as melhores maneiras de estarmos seguros e longe das drogas. O PROERD, para que ele chegue até a sua escola, para que chegue até a sua comunidade, a sua igreja, através de ofício, através de ligações aos nossos coordenadores regionais, você pode estar solicitando a presença de um policial militar fardado e preparado, sendo o instrutor do PROERD, para que possa facilitar sua necessidade. Então, nós temos esse projeto há mais de 20 anos aqui na nossa cidade. É um projeto totalmente gratuito, sem vínculo nenhum, e, consequentemente, ao término dessas instruções, nós certificamos através de um certificado emitido pela própria Polícia Militar para todos aqueles que concluírem. Então, nós levamos diversos assuntos para que a criança, o jovem e o adulto possa se sentir mais seguro a dizer não às drogas e evitar a violência. Olá, hoje eu gostaria de convidá-los a percorrer a história de Narcóticos Anônimos.
Narcóticos Anônimos NA surgiu em 1953, no sul da Califórnia, a partir do programa de Alcoólicos Anônimos AA. Durante os primeiros 20 anos, NA cresceu lentamente. Nos anos 70, a sociedade começou a perceber que a adicção havia se tornado um grande problema e passou a procurar respostas. Em 1972, NA demonstrou sua maturidade com a abertura do Escritório Mundial de Serviço em Los Angeles, o que permitiu o surgimento de grupos em grandes cidades dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Narcóticos Anônimos publicou seu próprio livro em 1983, intitulado Texto Básico, que acarretou um crescimento explosivo da Irmandade, que na época já contava com 3.000 grupos. Hoje, Narcóticos Anônimos encontra-se presente em 132 países, realizando aproximadamente 63.000 reuniões por semana. No Brasil, existem atualmente cerca de 1.463 grupos, realizando aproximadamente 4.000 reuniões por semana. Os folhetos e livros estão disponíveis em 45 idiomas e em processo de tradução para mais 16. E o nosso texto básico alcançou a marca de 10 milhões de livros vendidos. NA é uma irmandade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um grande problema. Para ser membro de NA, não existem restrições sociais, religiosas, econômicas, raciais, étnicas, de nacionalidade, gênero, condição ou status social. Não há taxas ou mensalidades para tornar-se membro de Narcóticos Anônimos. NA não é afiliado a nenhuma outra organização, outros programas de 12 passos, centros de tratamento ou instituições penais. Como organização, NA não emprega conselheiros ou terapeutas, nem possui instalações para internações ou clínicas. A Irmandade também não oferece serviços vocacionais, jurídicos, financeiros, psiquiátricos ou médicos. O que NA oferece é um ambiente saudável, no qual os adictos possam se ajudar mutuamente para parar de usar drogas e encontrar uma nova maneira de viver. Reunião aberta. As reuniões abertas servem para que a comunidade em geral, familiares, profissionais e amigos conheçam a Irmandade. Reunião fechada. As reuniões fechadas são geralmente para as pessoas que têm problemas com drogas ou pensam ter um problema. Tempo limpo é o termo utilizado que expressa o período sem o uso de drogas. Drogas é qualquer substância que altere a mente ou o humor a nível de lucidez, inclusive maconha e álcool. Lembramos que Narcóticos Anônimos não tem opinião sobre nicotina, cafeína, açúcar e do uso de medicação prescritas por um médico e tomadas sob sua supervisão não comprometem a recuperação em NA. Adicto, um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. A nossa experiência demonstra que os adictos que não encontram o caminho da recuperação podem terminar sempre em prisões, instituições ou em morte. NA acredita que a adicção é uma doença progressiva, incurável e que, se não for tratada, pode levar à morte. Considerar a adicção como doença é algo eficaz para a recuperação de seus membros. Adicção é derivado do inglês addiction, que significa dedicação total, e do latim addictus, que significa escravo de. O aspecto mental da doença é a obsessão ou desejo incontrolável que leva o indivíduo a usar drogas, mesmo destruindo suas vidas. Aspecto físico é o uso compulsivo de drogas. O indivíduo é incapaz de parar de usar, uma vez que tenha começado. Aspecto espiritual. O indivíduo se torna egocêntrico e pensa que poderá parar de usar quando quiser, porém as evidências mostram o contrário. Vamos citar alguns dos resultados da doença da adicção. Negação. Nega-se o problema com as drogas. Substituição. Substitui-se uma droga por outra, acreditando que o problema é com aquela droga específica. Justificação. Justifica-se o uso sempre alegando que, se fossem dadas determinadas condições, abandonaria o uso.
Isolamento. Isola-se de pessoas e lugares com medo que descubram o uso, a não ser quando procuram maneiras e meios de conseguir mais drogas. Narcóticos Anônimos proporciona um processo de recuperação através da nossa rede de apoio. Uma das chaves de sucesso de NA é o valor terapêutico do trabalho de adictos junto a outros adictos. Os membros partilham suas conquistas e desafios para superar a adicção ativa e viver livres das drogas. A recuperação se baseia na prática de princípios espirituais contidos nos 12 passos e 12 tradições de NA. São eles: a admissão que existe um problema, a busca de ajuda, a realização de um profundo autoconhecimento, a admissão de defeitos a outro ser humano, a reparação pelos danos causados, a ajuda a outros adictos a se recuperarem, atração em vez de promoção, autossustento recusando contribuições de fora da Irmandade, a preservação sempre do anonimato de seus membros perante a sociedade. Para saber mais sobre a Irmandade, acesse o site www.na.org.br. Lá você encontrará endereço de grupos, horário de reunião, telefone das linhas de ajuda, folhetos da Irmandade, venda de literatura e muito mais. A nossa esperança é que este vídeo ajude o adicto a encontrar uma nova maneira de viver, longe das drogas. E vocês têm papel importante, sendo multiplicadores da nossa mensagem. Um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar drogas, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Em nossa experiência pessoal e coletiva, o beber descontrolado funciona como uma doença física, mental e espiritual progressiva e incurável, que pode levar à morte prematura ou à loucura, quando não é detida. Alcoólicos Anônimos contam com a cooperação de milhares de não-alcoólicos que chamamos de amigos de AA, na medicina, justiça, comunicação, assistência social, educação, empresas e outras áreas utilizam sua credibilidade profissional para direcionar possíveis alcoólicos aos grupos de AA. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a meu Deus da forma que eu concebo, né? E agradecer ao convite feito pela professora Clésia, né? Da Universidade Estadual da Paraíba, para participarmos desse valioso evento, né? Para mim é um grande evento, né? Quando se trata desse tipo de trabalho institucional, né? De fundamental importância para a universidade e para a comunidade, a sociedade paraibana como um todo, né? Transmissão da mensagem. Falar sobre dependência química. Eu sou o Santos, um alcoólico em recuperação, na melhor fase da minha vida, né? Cheguei em Alcoólicos Anônimos pela dor e hoje estou dentro dessa instituição pelo amor. E esse amor, ele vem através do processo de recuperação. E para mim chegar a essa recuperação dessa doença terrível do alcoolismo, eu tive que passar por um grupo, eu tive que admitir a minha impotência perante o álcool. E essa admissão, ela veio a partir que eu tomei conhecimento, através de uma mensagem, que o alcoolismo era uma doença. Então eu fico emocionado quando eu tenho esse direito de transmitir, de passar essas informações que passaram para mim individualmente. E hoje eu tenho o privilégio de estar dentro de uma universidade transmitindo essa mensagem, dizendo que o alcoolismo é uma doença. E essa doença, ela não tem cura, ela tem tratamento. E eu estou aqui recuperado através dessa admissão, através dessa informação, através desse conhecimento. Então é de fundamental importância esse trabalho dentro da universidade. Quem sabe se há mais de 50 anos atrás, né, que eu já sou idoso, eu tivesse recebido uma mensagem dessa,
dentro do seminário. Eu fui seminarista, mas comecei a beber muito novo, achava que beber era ser social, e realmente hoje, com o conhecimento que eu tenho, com as experiências que eu passei e com a parceria que Alcoólicos Anônimos tem com os estudiosos, com os cientistas, com os profissionais da área de saúde, com o pessoal da área da religião, enfim, eu tenho certeza que o alcoolismo é uma doença e que é uma alergia física, emocional, né, que alastra o mundo inteiro e alastra e acomete qualquer nível, qualquer cor, qualquer raça, qualquer nível social está propício a ser acometido por essa doença, que não tem cura, mas tem tratamento, como eu falei. Então eu fico muito contente em falar sobre isso, sobre a evolução da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que surgiu na cidade de Eico, nos Estados Unidos, em 1935, por 2 bebedores problema, um corretor da Bolsa de Valor e outro médico. E com o apoio da comunidade local, com a colaboração, com a parceria, sem afiliação com a medicina, isso aí é que está na história de Alcoólicos Anônimos que eu conheço, essa irmandade cresceu numa velocidade tamanha e já salvou milhares de pessoas. E essa doença, ela atinge não só o doente, ela atinge a família, ela atinge os profissionais, enfim, ela atinge todos. E a sociedade precisa tomar conhecimento disso. E é nós, membros dessa instituição, que temos que colocar a cara, mesmo preservando o anonimato, nós temos o anonimato, e tirar Alcoólicos Anônimos do anonimato, né? Momentos de pandemia, eu tenho que falar um pouco sobre essa pandemia. O mundo parou. O AA, os grupos de Alcoólicos Anônimos fecharam, mas estão abertos. Nós temos uma grande estrutura. Nós temos uma estrutura grande. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial que tem uma estrutura muito grande. E nós, por incrível que pareça, estávamos preparados para essa pandemia sem saber, coisa que vem de um ser que não tem explicação. Nós ficamos desesperados, eu mesmo, como doente, eu fiquei desesperado no momento que disse assim, que os grupos iam fechar por conta da pandemia. Veio estado até da gente pensar não em beber, e sim de entrar a gente está acostumado todo dia, está trocando as experiências nos grupos, e atingiu muita gente. Mas imediatamente a grande estrutura de Alcoólicos Anônimos, que Alcoólicos Anônimos não é só o grupo, nós temos uma estrutura, nós temos um escritório que nos representa aqui em Campina Grande, nós temos um escritório em João Pessoa, nós temos um escritório em Patos que nos representa, que faz aquilo que nós não podemos fazer. E logo houve uma preocupação da estrutura mãe. Nós temos a JUNAAB, que é uma junta de custódia que nos orienta, é uma junta de serviço que nos orienta. Eu devolver, essa junta ela é mantida pelos grupos, e no momento que nós mais necessitávamos, eles entraram em ação, baseado no que um dos cofundadores de Alcoólicos Anônimos deixou, falando de uma ferramenta de comunicação molde a molde, cara a cara. E Alcoólicos Anônimos teve esse benefício, essa dávida divina de nos reestruturarmos e encararmos as reuniões à distância, reuniões online. Um mal que trouxe um bem. É sabido por todos nós, membros de AA, que nos mantemos informados, que nós temos reuniões institucionais online. Nós continuamos levando a mensagem. Nós temos, logo a junta se preocupou em arrumar um link, o Google Meet, para que nós fizéssemos nosso tratamento online e levasse a mensagem de Alcoólicos Anônimos adiante e ver esse grande benefício. Nós não trabalhamos com estatística, mas os meios de comunicação nos noticia, nos mostra
o quanto aumentou o consumo de bebida alcoólica. E nós começamos a trabalhar, nós temos um grupo na Junaab, e começou a ter a participação, a grande procura através da internet por Alcoólicos Anônimos. Teve mês de ter 100 ingressos nesse grupo, tá? Informação nossa interna, de 100 ingressos, e 80% dessas pessoas eram senhoras, que vinha a questão da discriminação, eu não sei, né? Eu não vejo muito esse lado que é a doença, mas tem muitas pessoas que veem, da proibição da família, não entender que aquilo é uma doença. E o AA evoluiu nesse sentido aí, como é dito no prefácio do livro azul de Alcoólicos Anônimos. Então, o AA evoluiu muito. Nós que estamos dentro do projeto de AA, tivemos um grande benefício por essa pandemia. Nós crescemos mais espiritualmente, nós melhoramos mais os nossos conhecimentos, a mensagem fluiu mais através desses links, dessas ferramentas. É um novo AA, é um novo momento. É um momento não só de Alcoólicos Anônimos se reestruturar, e sim outras instituições que prestam serviço para os dependentes químicos. Eu acredito que é dessa forma, né? E eu digo para todos, para os universitários aí, essas pessoas que estão dentro, que o alcoolismo é doença. E eu digo da importância desse trabalho feito através da universidade. Vocês que estão aí se profissionalizando, fazendo a opção de vocês dentro dos cursos, nos ajude aí na transmissão dessa mensagem. Que a doença do alcoolismo, não só álcool, olha, o alcoolismo é uma doença, que ela é uma situação terrível, a questão do alcoolismo, porque o alcoolismo é quem nos motiva, é quem abre a porta para as outras drogas. Dificilmente você vê falar que um usuário de outra substância não passou primeiro pelas garras do álcool. Muito difícil. Eu faço trabalho de CTO nas instituições e sempre estou em contato com essas pessoas das instituições, e a gente troca experiência também, né? Então eu agradeço demais por essa oportunidade e rogo ao meu poder superior, da forma que eu concebo, né, que essa mensagem flua e que seja de fundamental importância para a sociedade mundial, não é nem brasileira. Alcoólicos Anônimos chegou aqui na nossa cidade de Campina Grande, na Paraíba, em 1966. E eu tenho certeza que já salvou milhares de pessoas acometidas por essa doença. Doença triste, que leva o portador à morte e atinge a família, a sociedade, a medicina, tudo, a segurança, a saúde, nos hospitais. E a gente precisa transmitir essa mensagem. Então eu agradeço a todos vocês que têm um bom trabalho aí. Alcoólicos Anônimos agradece de coração por esse convite, para que nós pudéssemos transmitir a mensagem e falar um pouco das ferramentas que nós temos hoje para chegar até o Alcoólicos Anônimos. Eu não poderia deixar de um ponto de referência para vocês aí, que é tenho certeza absoluta que todos universitários, toda a comunidade, 80%, eu acredito que 80% dos habitantes da nossa Paraíba tem internet. E nós temos um endereço eletrônico simples, de buscar toda a informação, que é alcoólicosanônimos.org.br. Ali vocês têm todas as informações. Tem o Google Meet, que é onde nós as salas de reunião, tem N ferramentas que passa todas as informações para vocês sobre o programa de recuperação, sobre literatura, endereço de grupo. Vocês têm tudo na maior simplicidade, porque antes, nos primórdios de Alcoólicos Anônimos, a comunicação era muito lenta. Mandavam uma correspondência e passavam mais de 30 dias. E hoje nós temos essa ferramenta em uma velocidade a tamanha. O que precisa é nos capacitarmos e tomar conhecimento
dessas irmandades que salva a vida. Muito obrigado e que tenham um bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite formulado pelo Fórum, o 6º Fórum sobre Dependência Química. Agradecer o convite, nos sentimos muito agradecidos. Dizer da importância do debate sobre problemas ligados à dependência e tentar dar a colaboração que nos foi pedida por esse fórum. Eu sou Tavares, membro do grupo de Alcoólicos Anônimos, aqui da cidade de Campina Grande, e realmente o momento é propício à discussão da dependência, desse problema que se alastra, de certa forma, há muito tempo em todo o mundo. Falar da dependência é interessante, principalmente no momento em que vivemos em toda a sociedade mundial, com o surgimento da pandemia do Covid. Então, a pandemia trouxe um momento bastante peculiar para a sociedade, em virtude de desagregar, de certa forma, todo o comportamento social até então vigente. Nós, como grupos de ajuda mútua, como no caso Alcoólicos Anônimos, também não fugimos a essa influência, a essa transformação trazida pela pandemia. As grandes dificuldades que a sociedade atravessa também foi trazida para dentro dos grupos de Alcoólicos Anônimos, haja visto o caráter de trabalho dos grupos de autoajuda, não digo só Alcoólicos Anônimos, como também outros grupos que existem de apoio e tratamento às dependências químicas, como o NA, o TA e vários outros, as salas, os departamentos de universidades que possuem seus grupos de ajuda, eles também foram afetados e haja visto o contato, né? Porque nós fazemos, todas essas instituições que trabalham com dependentes químicos, dependem do contato físico, o presencial. Então, nós, como instituição, nós também sofremos a questão da pandemia. E na abertura do seminário, eu ouvi a professora Clésia falando da questão da dependência, né, e as dificuldades que existem no tratamento e na condução do trabalho com os dependentes químicos. De uma forma geral, seja ele qualquer dependência, seja ela qualquer dependência, é difícil o tratamento via redes sociais. Mas eu gostaria, no momento, enfatizar três posições, 3 momentos da dependência, baseado em experiências, né, experiências nossas, de Alcoólicos Anônimos, no tocante ao momento em que vivemos. Eu gostaria de classificar os dependentes como ativos, né, aqueles dependentes que ainda estão em momentos de adicção ou de ingestão alcoólica, ou mesmo de outros tipos de dependência que são inúmeras, que nós sabemos, e a questão daquele que está em recuperação e, logicamente, aqueles que estão recuperados. O tratamento do dependente que está lá fora e do qual nós, de Alcoólicos Anônimos, também dependemos, ou seja, nós temos a necessidade daquele que ainda está lá fora, é muito difícil, é muito complicada em vista do momento que se passa.
já é difícil trazermos para as nossas ordens aquele que está lá fora. Mesmo com o contato físico, com o contato oral, né, no presencial, já é difícil. Em outro momento, temos aqueles que, de uma certa forma, começaram a fazer o tratamento, começaram a se desvencilhar das armadilhas da dependência química e perdem de uma hora para outra os contatos, né? Aquele calor humano, aquele olho a olho, né? Aquela responsabilidade que se passa, que se entrega a ele no tocante à sua dependência. A pandemia e esse momento nos trouxe grandes dificuldades para aqueles que começaram a caminhar um tratamento que, como nós chamamos dentro das nossas instituições, um tratamento espiritual. Então, esse contato veio a perder muito, né, a questão da recuperação daqueles que ainda estão no início do seu tratamento. Em terceiro lugar, aqueles recuperados, que são a maioria dos participantes dos grupos de alcoólicos anônimos, né, que temos no Brasil e no mundo. Para você ter ideia, nós temos 183 grupos, 183 países que possuem grupos de alcoólicos anônimos no mundo. Essa extensão é enorme, né? Haja visto o tamanho, né? O tamanho de outras instituições que não contam com essa participação no mundo. Então, Alcoólicos Anônimos tem grande responsabilidade por conta disso. Então, aqueles que estão recuperados dentro de Alcoólicos Anônimos talvez sofram menos do que aqueles que estão em processo de início de sua recuperação. Então, é necessário que se faça essa abertura realmente, e Alcoólicos Anônimos não ficou, né, à margem dessa necessidade social. E desde março desse ano, nós já nos mobilizamos, a partir do Rio de Janeiro, com lives, com reuniões à distância, com a abertura total do programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos e com um tipo de inserção daqueles que estão necessitando de sair dessa dependência. A dependência alcoólica, como nós sabemos, como nós temos conhecimento, em se tratando do alcoolismo, outro tipo de dependência, hoje catalogado pela Organização Mundial de Saúde, pela AMA e por outras instituições médicas como doença. A dependência é uma doença. A dependência alcoólica não deixa de ser uma doença. No entanto, nós aprendemos dentro dos grupos de Alcoólicos Anônimos, dentro da filosofia de Alcoólicos Anônimos, dentro dos grupos e da instituição, da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, como conduzir esse tipo de tratamento e como conduzir esse tipo de recuperação. Então, Alcoólicos Anônimos se sentem muito à vontade, né, principalmente com a inovação que trouxemos, para falar da questão da dependência e como conduzi-la. O alcoolismo é uma doença sui generis, como todas as outras dependências. Ela requer um entendimento, uma mente aberta para que se entenda a questão do alcoolismo. Para se ver na sociedade, e eu ouvi Clésia falando na sua abertura, foi muito interessante, a questão do entendimento da licitude e da ilicitude de certas drogas, né? Hoje, a gente sabe que a questão da licitude é uma certa balela, né? Uma certa balela, porque o acesso é que faz o grande diferencial na questão do álcool, né? Muito embora saibamos que o acesso a outros tipos de drogas, a outros tipos de dependência, também estejam no mesmo grau de acessibilidade do álcool. Hoje,
a gente vê que nós temos notícia, embora Alcoólicos Anônimos em si não se determine a tratar de assuntos não ligados ao álcool, mas a gente vê a acessibilidade que outras drogas também têm conseguido, como o caso da cocaína e da maconha. Mas a questão maior que nós enfatizamos, dentro da questão do álcool e Alcoólicos Anônimos, é aquela questão da susceptibilidade que o alcoolista tem em voltar a beber, em voltar a se drogar com o álcool, que eu já vi trabalhos bem interessantes quanto a esse tratamento, que é a questão dos gatilhos. Os gatilhos são aqueles momentos que o alcoolista ele usa, né, no processo que caracteriza a doença, o processo de negação. Talvez ele, naquele momento que se vê nas mídias sociais, a questão da banalização da vida em si, por falta de recursos, por falta de condições, né, ele volta ao álcool numa banalização da questão de sua própria doença. Então, isso preocupa Alcoólicos Anônimos de uma certa forma, porque aquele que está lá fora, aquele que ainda está na dependência, pode nos ajudar no nosso processo de permanência dentro da recuperação. É interessante que focalizarmos que quando surgiu o Alcoólicos Anônimos, em 1985, lá nos Estados Unidos, o princípio que moveu o Alcoólicos Anônimos para ser criado foi o princípio de precisar de ajuda. E aquele nosso cofundador, quando fundou Alcoólicos Anônimos, ele não foi ajudar ninguém, ele foi pedir ajuda. E é montado nesse princípio que Alcoólicos Anônimos hoje existe, como já disse, em 183 países do mundo. Aquele que está lá dentro do grupo, aquele ex-dependente, porque muitas vezes se classifica como um pertencente à Irmandade de Alcoólicos Anônimos como dependente, nós não somos dependentes. Nós saímos de uma dependência, né? Uma vez que o processo de alcoolismo em si é que causa essa dependência. Eu dependia de tudo de tudo, em tudo no álcool, para tomar minhas atitudes, tomar minhas determinações. Hoje eu não preciso disso. Então, eu não sou mais dependente do álcool. Talvez eu seja até dependente desse relacionamento gostoso que Alcoólicos Anônimos proporciona, esse calor humano que Alcoólicos Anônimos nos proporciona e, consequentemente, a manutenção da minha recuperação e da minha sobriedade. O primeiro passo para se conseguir essa sobriedade realmente é a abstinência. A grande dificuldade das pessoas no tocante à abstinência é exatamente achar difícil. Mas Alcoólicos Anônimos reduziu de maneira absurda essa questão da dependência, da necessidade de se drogar. Alcoólicos Anônimos nos diz que nós não precisamos beber só hoje. E que se evite um primeiro gole só hoje. Essa é a grande arma, a grande filosofia, a grande fundamentação de Alcoólicos Anônimos no tocante à abertura da mente para se entender o problema da dependência. Eu não vou ser dependente hoje. Eu não preciso beber hoje. Então, é um dia de cada vez e se evita o primeiro gole. Haja visto não sabermos o dia da manhã, não conhecermos de maneira nenhuma o que pode acontecer amanhã. Mas eu falava nos gatilhos que levam à reincidência daquele processo de dependência. Nós temos experiências dentro de Alcoólicos Anônimos bastante interessantes, né? Fica quando aquele que recai, como nós dizemos, né? Quando aquele que recai, os motivos que o fizeram a recair são altamente banais. Conheço um caso que um companheiro nosso recaiu
por conta de achar que deveria experimentar uma bebida que saiu em lata. Seria isso um motivo maior, seria um motivo importante para que ele recaísse, por ter que achar que deveria experimentar uma bebida que saiu em lata? A bebida anteriormente só existia em garrafas de vidro, e ele achava que deveria experimentar uma bebida em lata. Então, é muito interessante, né, nesse processo de abertura, e como dizia uma companheira nossa, que com a qual estaremos no sábado, dia 23, se não me engano, 26, estaremos fazendo uma confraternização via online, numa troca de experiência. Ela dizia que o alcoolista faz o que todo mundo faz, mas não vê o que todo mundo vê. Então, esse é um processo de cegueira, esse é um processo de banalização da questão do álcool, né, que essa droga, de uma forma bastante divergente de todas as outras, ela ocasiona um comportamento distorcido. Se você hoje observar o usuário de outros tipos de drogas, ele vai ter um comportamento similar, às vezes não são todas as vezes, ao comportamento do alcoolista. Mas o comportamento do alcoolista é muito diversificado, o comportamento daquele alcoolista na ativa é muito diversificado, e o que se conota a potencialidade do que seja a droga do álcool. E tem-se por experiência saber que quando a potencialização do álcool, ele nos leva a crer que é uma droga que serve para o frio e para o calor. Se está frio, você bebe, e se está fazendo calor, você também bebe. Então, são extremos que o álcool, como droga, lhe leva a percorrer esses extremos e sem nenhum entendimento que faça você ter essa oportunidade de saber onde está. Então, Alcoólicos Anônimos veio para isso, né? Lhe abrir a mente, saber que álcool é droga, porque é interessante, às vezes nós fazemos uns trabalhos dentro dos CAPS, e às vezes eu comento com a direção do CAPS, como é interessante até a nomenclatura que se usa, né? CAPS AD, álcool e droga. No entanto, tudo é droga. Álcool é droga, e droga é droga. Não tem para nós, né, essa divisão, essa nomenclatura, né? Álcool é droga, cigarro é droga, como outros tipos de droga que existe. Qualquer uma droga que cause dependência, e hoje, com esse novo mundo que nós estamos, e talvez com esse novo momento que nós passamos, seja interessante a gente ter um conhecimento, ter a mente aberta, como sugere o nosso programa de recuperação, para que a gente possua o norte, né? É interessante, os antigos chineses diziam que você se nortear na vida, você tem que saber o norte e o sul, o leste e o oeste e onde você está. Então, nós estamos numa sociedade de consumo, numa sociedade de banalização das coisas. Então, tudo é banal, tudo tem que ser imediato. Nós perdemos a paciência da grande sabedoria chinesa que diz que deve esperar. Há momentos para tudo, né? Momentos de colher, de plantar e de colher, como diz Eclesiastes, né? Então, esse momento é um momento de reflexão, um momento de saber que existe sempre uma oportunidade. E a que eu tive, eu confesso, de uma maneira pessoal, que a oportunidade maior que eu tive foi exatamente saber disso, me recuperar dentro dos grupos de Alcoólicos Anônimos. Quero agradecer bastante o convite, nos colocarmos à disposição
dessa instituição formadora de opinião, formadora de profissionais, para que possamos juntos, né, como dizia o filósofo, né, juntos nós sozinho poderei ir mais longe, né, sozinho poderei ir mais depressa, mas juntos poderemos ir mais longe. Muito obrigado. 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 E é isso, chegamos ao final do 6º Fórum de Controle da Dependência Química. É exatamente por meio dessas políticas públicas que nós estamos construindo um futuro melhor, construindo a vida de um profissional humanizado, a vida de uma sociedade justa e igualitária. Estamos justamente fortalecendo esse laço universidade e sociedade. Queremos deixar o nosso agradecimento a todos aqueles que participam e participarão das nossas ações, sejam eles em escolas, nos CAPs infanto-juvenil, no CAPs adulto, a todos os profissionais que nos recebem em seus locais de trabalho, sempre com aquela mão amiga, né, e aquela força, justamente por entender que nós estamos na formação do futuro profissional, que nós estamos intervindo, né, na dependência química, estamos fazendo com que fatores que possam vir a somar para que se decida a chegar à dependência química, para que esses fatores sejam amenizados, a exemplo, o estresse no ambiente de trabalho. Então, tudo isso, a vocês o nosso muitíssimo obrigado.